Viver no século XXI parece o auge da civilização. Dominamos o ar-condicionado central e todos temos as conveniências modernas que tornam isso possível. Então, basicamente, nunca mais precisamos fazer nada, só pedir comida pelo app. Mas também existem eras esquecidas da história, cheias de paz, prosperidade sem limites e avanços culturais empolgantes. Claro, talvez tenhamos a tecnologia mais avançada até agora, mas qual foi realmente a melhor época para se estar vivo? Será que as vantagens de outras épocas te convenceriam a usar uma máquina do tempo? Hoje, vamos voltar e conhecer algumas das melhores épocas para se viver na história. Antes de viajarmos pela memória, inscreva-se no Weird History. Depois, comente quais outras épocas você quer conhecer. Por enquanto, pare de viver no passado. Se você fosse um cara vivendo em Atenas no século V a.C., estaria mais feliz do que um tropos em uma loja de tesouras. Logo de cara, todos os cidadãos homens tinham direitos e liberdades iguais, fossem ricos ou pobres, bem educados ou sem cultura, de classe alta ou simples plebeus, todos os caras estavam em pé de igualdade, com a riqueza distribuída de forma relativamente justa entre a população. Como ateniense, você poderia conviver com o pai da medicina em um dia e, no seguinte, dividir um banho público com o pai da filosofia. Por causa de toda a liberdade e paz que existia, naquela época muitos estudiosos se reuniam em Atenas, incluindo Aristóteles, Platão e Hipócrates, sabe? Aqueles cujas ideias se tornaram a espinha dorsal da civilização ocidental. As artes floresciam com teatro, literatura e arquitetura, prosperando na cidade. E podemos falar sobre a comida, frutas, queijos, pães mergulhados em vinho delicioso, que era bebido em todas as refeições, assim como faziam os atenienses, sendo a bebida mais comum depois da água. Enquanto as coisas eram ótimas se você fosse homem, as mulheres não tinham tanta sorte, e os escravos menos ainda. A escravidão era legal e comum em Atenas, e embora alguns escravos valorizados pudessem trabalhar como tutores ou até mesmo funcionários, eles nunca tinham direitos legais reais. As mulheres viviam sob uma sociedade patriarcal, e embora algumas pudessem receber educação, esperava-se que ficassem em casa, cuidassem dos filhos e entretivessem seus maridos. Ei, pelo menos havia vinho. Quando chegou o primeiro século d.C., os romanos já tinham lutado contra praticamente todo mundo que havia para lutar. Eles conquistaram tanto do mundo ocidental que simplesmente não havia mais ninguém para conquistar. Mas em vez de chorar como Alexandre faria, os romanos celebraram com um longo período de paz, conhecido como Pax Romana. O exército romano fez um trabalho muito bom mantendo as ruas seguras e até limpou os mares de piratas. Havia governantes locais com alguma autonomia, mas geralmente todos precisavam pagar impostos e jurar lealdade ao imperador, pois ele era muito respeitado. Eles conseguiram estabelecer uma grande e extensa rede de comércio. Construíram uma estrada enorme através do vasto território romano, abrindo caminho para viagens e inovações nesse processo. O historiador Edward Gibbon considera que não houve outro momento na história mais próspero e feliz do que o da Pax Romana. Guiado pelas mãos firmes, mas gentis, de 4 imperadores amados durante as administrações de Nerva, Trajano, Adriano e Antonino. Mas até mesmo tempos de paz têm seus lados negativos, e a Pax Romana não foi muito diferente. Para os escravos daquela época, eles eram estritamente propriedade, não seres humanos, e às vezes eram forçados a participar de jogos de gladiadores, onde animais selvagens os despedaçavam ao som de uma multidão barulhenta. Mas mesmo que você não fosse um escravo, a vida ainda era meio ruim. Literalmente, porque era tão densamente povoada, Roma era um lugar particularmente fedorento para se viver. Um aroma de carcaças de animais e água de esgoto impregnava o ar e ardia nas narinas, e embora desagradável, não parecia atrapalhar muito a paz. Talvez você se acostume com o cheiro após algumas gerações. Nascida da tragédia da peste negra e da dizimação de 1/3 da população da Europa, a Itália de repente experimentou um renascimento econômico, cultural e artístico, conhecido como Renascença. Do século XIV ao XVII, era uma boa época para ter sobrevivido à peste.
Aqueles que conseguiram escapar de uma morte dolorosa logo perceberam que os sobreviventes podiam negociar salários justos, já que havia consideravelmente menos pessoas disputando vagas no mercado de trabalho. Isso ajudou a economia a se recuperar e permitiu que artes e cultura prosperassem. Agora, os ricos podiam usar suas riquezas para se tornarem patronos de artistas, escritores, arquitetos e cientistas. A família Médici patrocinou nomes como Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo da Vinci e Galileu, também conhecido como o Quinto Tartaruga, que empunha um telescópio ninja. Esses artistas e inovadores podiam se dedicar ao ofício, já que o dinheiro não era mais problema. No geral, as condições melhoraram em relação à dor de morrer pela peste. O italiano médio durante o Renascimento ainda era um camponês, mal conseguindo sobreviver. O poder político estava nas mãos dos ricos e das guildas de comércio, que levavam vidas luxuosas graças à escravidão. Se fosse mulher, praticamente não podia fazer nada. O Egito dinástico, em 1100 a.C., estava muito à frente de seu tempo em ciência, tecnologia, arquitetura e medicina, assim como em educação, cuidados médicos e até esportes. Naquela época, você já podia encontrar tecnologias com as quais estamos bem familiarizados hoje, como canetas, remédios para depressão e outros problemas de saúde mental, balas de hortelã, pasta de dente e jogos de tabuleiro. Além disso, eles tinham gatos. Ao contrário da maioria dos lugares do passado, o Egito dinástico era um ótimo lugar para ser mulher. Esse é um dos poucos períodos antigos em que homens e mulheres eram iguais. As mulheres podiam ser sacerdotisas, escribas, médicas ou, se quisessem, senhoras dos gatos, enchendo suas casas com muitos gatos. A vida no Egito era tão boa que a pós-morte era vista apenas como continuação da vida que já tinham. Mesmo após a morte, os egípcios queriam manter a rotina diária. Por melhores que as coisas fossem, qualquer um que saiba algo sobre o Egito Antigo conhece o papel importante que o trabalho escravo desempenhava. Os escravos egípcios eram criminosos ou capturados em batalha, recebendo pouca misericórdia dos donos que viam seu status como predestinado. Entre os séculos 13º e 15º, o Reino do Mali estava no topo do mundo após adquirir o controle das principais rotas terrestres para o comércio de marfim, sal e escravos. Eles se tornaram um dos reinos mais ricos e poderosos que a Idade Média já viu. E no coração do Mali, o grande rei Mansa Musa I construiu a cidade capital, Tombouctou, que era tão grandiosa quanto maravilhosa. Ela abrigava vastas bibliotecas, universidades, mesquitas, palácios e mais de 200 escolas. Tombouctou localizava-se na foz do rio Níger, ideal para a agricultura e com minas de cobre e ouro próximas. Você pensaria que um rei tão poderoso governaria com mão de ferro ou talvez punho de ouro. A carta de fundação do reino limitava seu poder e concedia direitos iguais a escravos e mulheres. O maior problema desse período acabou sendo o quão breve ele foi. Assim que Mansa Musa morreu, as coisas começaram a declinar quase imediatamente, com disputas internas e uma crise econômica. O rei era dono de todo o ouro do país, por isso os plebeus negociavam com conchas e pó de ouro. Além disso, por cima de tudo isso, era muito quente viver no deserto. Os séculos 15º a 15º, 16º são conhecidos como a Era das Grandes Navegações, um período em que os navegadores começaram a buscar novas rotas para seus destinos. E descobriram várias coisas nesse processo. Mas mesmo séculos antes disso, navegadores polinésios estavam colonizando ilhas por todo o Pacífico. Navegadores experientes conseguiam atravessar o imenso Pacífico em canoas e descobriram terras lindas nesse processo, como a Nova Zelândia e a Ilha de Páscoa. Eles ficaram tão surpresos com as cabeças gigantes quanto nós na primeira vez. Já estavam no Havaí antes de qualquer um chegar lá. Cada nova ilha trazia novos alimentos, plantas e animais para suas ilhas natais e famílias. Quanto ao motivo disso ter parado, ninguém sabe ao certo. Arqueólogos e historiadores acreditam que disputas entre chefes por território
podem ter causado conflitos internos e o fim da exploração. Na Era de Ouro Islâmica, Bagdá foi o centro cultural do século VIII, beneficiada por sua posição nas rotas comerciais, o que a tornou muito rica. E como resultado, todo o lugar era coberto por parques, bazares, fontes, mesquitas e escolas. A Casa da Sabedoria de Bagdá estava sempre cheia de algumas das melhores mentes de todos os cantos do império. Diversos grupos de judeus, cristãos e muçulmanos trabalhavam juntos para traduzir obras famosas, o que expandiu o conhecimento humano em matemática, medicina, astronomia, sociologia e geografia. O governo não só apoiava a estrutura social, mas também tinha muito orgulho de seus estudiosos e os pagava como se fossem o Tom Brady. Mas todas essas inovações tiveram um preço. Na sociedade abássida havia uma ordem social rígida. Os não-muçulmanos podiam praticar sua religião em paz. No entanto, eles seriam sempre vistos como cidadãos de segunda classe, pagando mais impostos e frequentemente perseguidos fora da cidade. Além disso, como em tantas outras épocas, o trabalho escravo era comum. Durante o Império Inca, não havia lugar melhor para criar raízes e viver sua vida do que Cusco no século III. Primeiro, eles planejaram a cidade em formato de puma, o que é impressionante. Ela possuía templos esculpidos em ouro e prata e um sistema de irrigação avançado. O governo Inca era centralizado, cobrava impostos em alimentos e trabalho e redistribuía os alimentos conforme a necessidade do povo. E os arqueólogos realmente encontraram evidências de medicina avançada, incluindo cirurgias cerebrais bem-sucedidas. Mas, embora fossem extremamente progressistas em muitas áreas, os incas ainda tinham alguém para explorar dessa vez. Na forma de cerca de 10 milhões de pessoas cultivando nas encostas, esses agricultores não eram nobres, religiosos ou artesãos que prosperavam na cidade. Grande parte da produção era tomada pelo governo imperial para redistribuição e controle. Homens adultos eram obrigados a fornecer trabalho gratuito ao governo, frequentemente em projetos perigosos, como construção de templos ou manutenção de pontes suspensas de capim. Além disso, havia toda a questão dos sacrifícios humanos religiosos. Nada bom. A dinastia Song foi a segunda parte da Era de Ouro da China, e também o nome de inúmeras bandas de garagem de ensino médio por volta do século X. Primeiro, inventores chineses desenvolveram inovações como o papel e a impressão, a bússola e o hábito de beber chá. A pólvora também foi inventada nessa época e usada para criar fogos de artifício comemorativos. E como viviam em paz sob um único imperador, não precisavam desenvolver armas. Com a inovação agrícola e o crescimento de indústrias caseiras, como papel, cerâmica e seda, os cidadãos mantiveram certo nível de segurança econômica. Com a invenção das eclusas de canais, o comércio prosperou, pois produtos agrícolas passaram a ser distribuídos rapidamente. As cidades de classe média eram muito superiores às europeias em arquitetura e organização, como notou Marco Polo ao visitar a China. Mas dentro dessas muralhas da cidade, nem todo mundo estava se divertindo. As mulheres na dinastia Song enfrentaram dificuldades, pois líderes políticos seguiam o neoconfucionismo, que dizia que elas nasciam para servir aos homens. Nesse período, a prática bárbara e dolorosa do enfaixamento dos pés ganhou grande popularidade. Mesmo parecendo grandiosas, todas as eras de ouro tiveram tantos pontos negativos quanto outras épocas. Em outras palavras, a grama do vizinho sempre parece mais verde do outro lado da máquina do tempo. E aí, em qual dessas eras você viveria? Conta nos comentários e aproveite para ver outros vídeos da nossa história curiosa.